pessoal, a gente vai estudar, que nem a gente vê aqui na página 254, certo? E a gente vai estudar o seguinte: separação das misturas. Ou seja, como é que a gente faz, como é que o homem ele faz a separação nas fábricas para que não aconteça as misturas, ou seja, separar componentes químicos. Exemplo, uma das primeiras, as quatro separações é a catação, a filtração, a evaporação e a peneiração, certo? Então vamos ver cada uma dessas. Então vamos só definir aqui: separação das misturas. As misturas podem ser por meio de diferentes métodos. O que é métodos? São metodologia, ou seja, cada um desse aqui é um método, certo? O que é a palavra método? É como se faz, como é que o homem ele realiza um trabalho. Então vamos ver alguns exemplos. Então vamos lá, catação primeiro. Pessoal, a catação, que nem diz aqui, é utilizada para separar misturas heterogêneas de componentes do estado sólido, como grãos de feijão com impurezas. Por exemplo, quando a gente vai colher o feijão, a gente pega o feijão de saco, sem ser de pacote, que o de pacote ele já vem catado, ou seja, já vem colhido, ele vem separado de coisas que não servem por grãos. Por exemplo, quando a gente vai comprar um feijão de saco por quilo, quando a gente diz assim, me dê 1 quilo de feijão, aí o homem pesa, certo? O vendedor pesa. Quando você chega em casa, a mãe, ela vai colher, vai catar o feijão, então, ou seja, tirar os feijão que serve e as impurezas, ou seja, coisas que não pode ser cozinhado, tipo, às vezes tem uma pedra de terra, às vezes tem um feijão que está estragado, então isso é uma catação, certo? A separação por meio de catação pode ser feita manual ou com auxílio de pinça, ou seja, a gente pode catar manualmente ou com auxílio de algum objeto, né? Que aqui é um exemplo de pinça. Então essa é a catação, beleza? Um exemplo da catação é do lixo, certo? Os catadores de lixo, por isso que diz o nome, catação, catador. Então eles catam lixo, coisas que são recicláveis e outras coisas que não são recicláveis, certo? Coisas que podem ser reaproveitadas e coisas que não pode ser reaproveitado, beleza? Bom, pessoal, o próximo método é a filtração, que nem diz aqui, a filtração é utilizada para separar componentes líquidos de componentes sólidos, ou seja, a gente vê aqui na peneira, né? A gente vai peneirar, por exemplo, o café, que me deu um exemplo aqui no livro. A gente vai coar o café, fica o pó e desce o líquido, né, coado. Então quer dizer que aquele líquido que desceu, ele é a água, ele é uma matéria em estado líquido. Já o sólido, que é o pó, ele vai ficar em cima. Então ele não pode ser misturado. Então, para poder não acontecer essa mistura, então acontece a filtração. Filtrar a água, né? Filtrar qualquer coisa líquida, por exemplo, suco. A gente vai o suco de goiaba. Então a gente vai coar o café, que é uma coisa de filtrar, coar é uma coisa de filtrar, certo? Coação, filtração, certo? Então aqui a gente vê aqui, ela é feita utilizando um filtro de papel ou tecido com pequenos furos que possibilita a passagem dos líquidos, no caso a matéria líquida, e retém os materiais sólidos. O que é reter? Ele guarda, certo? Ele reserva. Um exemplo que ocorre como fazer um café, quando o líquido ele é filtrado e o pó fica retido no filtro, beleza? Então essa é a filtração. Então o bagaço ele fica em cima na peneira e o que serve embaixo vai peneirando, certo? Bom, a gente vai estudar agora outro método, que é a evaporação. A evaporação, pessoal, como que diz aqui, é um método de separação de uma mistura entre líquido e sólido. Então, é como se fosse a filtração. O que muda na filtração? É porque aqui na filtração, que a gente viu, a filtração ele utiliza uma peneira, né? Então, para poder coar, de filtrar, ele usa o filtro. Já que na evaporação, eles reservam um ambiente, aí naquele ambiente vai acontecer a evaporação. É que nem o sal de cozinha.
O sal de cozinha, ele é retirado do mar, então as máquinas eles retiram uma boa quantidade de água com areia e sal, deixam um local reservado perto da beira-mar. Aí eles, com o tempo, esse sal ele vai ficar puro, ou seja, areia e água vão se evaporando, vai se separando do sal. Por isso que fica o sal branquinho, ó. Por quê? Porque a areia e a água ela vai evaporar. O que é evaporar? Sumir, certo? Com boas palavras, né? Porque evaporação é um método químico, então, da ciência, né? Que a gente vai evaporar a água, ou seja, o que é evaporar a água? A gente pega um copo, coloca a água, um pouquinho de água, com um bom tempo, se deixar aberta, essa água vai evaporar. Como assim? Ela vai desaparecer. Então ela vai ficar o nosso meio líquido. Acontece também aqui na evaporação. Esse método para retirar o sal de cozinha serve também para misturas de chá, certo? E outros mais. Bom, pessoal, por último, o último método, que é a peneiração. Peneirar é diferente de filtrar, certo? Qual a diferença? Que peneirar, pessoal, que nem diz aqui, auxilia a separar impurezas ou partes maiores de um material. Ou seja, a areia, por exemplo, quando a areia é muito grossa, então querem deixar fina, então eles peneiram. Ou seja, aqui na peneira vai ficar areia, só que a areia é mais grossa e embaixo a areia é fina. Então a peneiração ela serve para poder separar impurezas maiores, de grãos maiores e grãos menores, certo? Que nem na construção, na área de construção, eles utilizam a peneiração. Como assim? Eles pegam a areia grossa, peneiram para deixar fina, porque a fina eles vão utilizar para rebocar paredes e a grossa eles vão colocar na sapata ou em outras partes que precisam de um solo mais resistente, certo? Então a peneiração, a única diferença de filtração é essa, que filtrar ele vai utilizar só o líquido que desceu, esse líquido daqui ele vai jogar fora. Já na peneiração, todos os dois são utilizados, beleza? Bom, pessoal, a atividade de vocês do livro da página 256, eu quero que vocês resolvam, certo? Essa atividade, essas duas, ó. Atividades e relembrando, que é outra atividade. O que é relembrando? A gente vai resolver essa atividade que a gente já aprendeu antes, certo? Então, essa atividade é do conteúdo que eu acabei de explicar e aqui é de todo o capítulo. Então, essas duas atividades vocês vão resolver na página 256, certo? Na próxima aula de ciência eu vou corrigir essa atividade e vou para o próximo capítulo, que é o próximo conteúdo, certo?